Bom, galera, eu vou dar uma passadinha aqui com vocês em alguns exemplos para a gente conseguir fazer aquela folhinha que eu mandei lá no e-mail para vocês. Termoquímica é uma matéria muito importante na prova de vocês. Então, vale o esforço aí de sentar e tentar fazer isso, tirar as dúvidas mesmo que distante, né, para a gente conseguir fazer esse tempo valer a pena. Existem 3 formas diferentes de se calcular o ΔH. A primeira delas é pela energia de combustão ou de formação. E para isso a gente vai usar a fórmula do somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Essa fórmula, ela deriva do posicionamento dos patamares no gráfico. Lembra que a gente tinha dito que a distância do reagente até o patamar do produto dá pra gente o ΔH? É basicamente isso que a gente está falando, só que agora escrevendo na forma de uma fórmula, ok? O primeiro exemplo, que eu coloquei até lá no slide que eu tinha passado para vocês, é esse daqui. Eu dou para vocês uma equação, se vocês perceberem lá no enunciado, ela não estava balanceada e isso é muito importante, é a primeira coisa que vocês vão ter que perceber. Então aqui, ó, tirando esses 2 valores que eu coloquei aqui para balancear, antes deles eu tinha 4 hidrogênios antes da seta e só tinha 2 depois da seta. Para conseguir fazer chegar em 4 eu coloquei esse 3, com mais um daqui ficaria com 4. Só que quando eu coloquei esse 3 eu também fiquei com 3 flúor, com mais 3 daqui eu fiquei com um total de 6 flúor depois da seta. Como aqui eu só tinha 2, na frente eu coloquei 3. Então, a primeira coisa e mais importante é a gente fazer o balanceamento. Por quê? Todos esses valores, esses dados que a gente conhece, a entalpia dos participantes da reação, elas são expressas para a gente com uma unidade de kJ por mol. Logo, essa quantidade de energia ela é fornecida a cada 1 mol daquele participante na reação. Mas, por exemplo, 1 mol de HF dá para a gente 271 kJ, só que na nossa reação estão sendo formados 3 mols de HF, então a gente tem que manter aqui uma proporção de número de mols. Depois de perceber isso e fazer o balanceamento corretamente, é bem importante também perceber que a gente tem aqui 4 participantes da reação e a gente só tem 3 dados. A entalpia do F2 não foi fornecida para a gente, porque toda substância simples tem a entalpia igual a 0. Aplicando a fórmula, então, ΔH igual ao somatório da entalpia dos produtos menos somatório da entalpia dos reagentes, a gente tem essa expressãozinha aqui montada. A única coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é que o 3 aqui tem que vir multiplicando o menos 271 para indicar que 3 mols estão sendo formados. Então, é sempre somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Toda vez que tiver uma substância simples na equação, ela vale 0, então o exercício algumas vezes dá, algumas vezes não dá para a gente isso. Então, é uma fórmula bem pequena, uma fórmula bem fácil, né? Pura matemática aqui, continha bem básica para fazer, mas antes de aplicar a fórmula você vai ter que tomar esses cuidados, balancear corretamente a equação e ignorar as substâncias simples. Aqui eu coloquei um outro exemplo, nesse caso já estava balanceada a equação, né? Tinha colocado um 3 na frente do monóxido e do dióxido, e a gente também tem 4 participantes na reação, mas a gente só tem dados de 3, porque o ferro é substância simples e toda substância simples tem entalpia igual a 0, então é menos uma parcela na hora da gente fazer o nosso cálculo. Aplicando então a fórmula somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes, produto menos reagente, a gente chega nessa expressão para fazer a continha. Lembrando que tem que multiplicar a entalpia do dióxido por 3 e a do monóxido também, né? Então aqui na nossa conta apareceu esse fator 3 fazendo a multiplicação. Uma coisa bem importante, gente, é lembrar que, né, a fórmula é muito pequenininha, mas tem que tomar cuidado aqui com o jogo de sinais. Esse menos da fórmula, quando encontrar esse sinal negativo de dentro do parênteses, vai dar um sinal positivo. Então, tomar cuidado com isso. Esse último exemplo ele é um pouquinho diferente, por quê?
Aqui, ao invés de te pedir para calcular o ΔH da reação, eu estou pedindo para você calcular a entalpia de algum dos participantes da equação, né? Eu já estou te fornecendo quanto vale a entalpia da reação inteira e peço para você calcular a entalpia do monóxido de carbono. Como dado a gente conhece a do dióxido de carbono, a gente não precisa saber a do O2, porque a substância simples tem entalpia igual a zero. Jogando na fórmula, a única diferença é que agora a nossa incógnita vai estar num dos participantes, porque o ΔH a gente já conhece, menos 57.